Bem, Deus chamou os homens para serem sacerdotes do lar. Fala aí com o homem que está do seu lado aí. Você foi chamado para ser o sacerdote do lar. Mas muitos têm perdido essa posição por causa da imoralidade sexual, infidelidade, devido a pensamentos impuros, por causa da frieza espiritual que muitos estão enfrentando. E muitas vezes tudo isso, queridos, vem principalmente e através da pornografia. O pastor Kennedy fez um estudo, ele fez uma pesquisa, e o estudo mais atual que ele achou sobre a imoralidade sexual, aonde inclui a pornografia, é de 2018. Então está bem atrasado, nós vamos ver que isso está bem avançado hoje, né? Onde o Brasil há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. 76%, isso em 2018. 76% são homens e 24% são mulheres. É claro que isso já aumentou. Nós já sabemos que tanto homens quanto mulheres estão consumindo esse lixo. E o pior, queridos, é que nós não estamos nos atentando, mas as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão no meio desse balaio. E a maior parte deles são jovens, 58% tem menos de 35 anos. E a maioria deles está num relacionamento sério, ou estão casados ou namorando. Então, queridos, é muito sério isso. Muitas vezes nós estamos aqui adorando e louvando o Senhor, mas não sabemos qual o conflito, qual a demanda que meu irmão que está do lado está enfrentando. Nós não imaginamos, porque o homem, ele esconde, ele não é de falar, ele não é de se abrir, ele não é como nós mulheres que conversamos umas com as outras e falamos dos nossos desafios. O homem não. Você pergunta e ele fala, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas ele está enfrentando batalhas que ele não tem coragem de compartilhar, ele não tem coragem de falar. E hoje, queridos, eu quero realmente falar especialmente para vocês, homens. E quero dizer para cada um de vocês que vocês não estão sozinhos. Repita aí para um homem aí do seu lado. Você não está sozinho. Deus está levantando um exército de homens que desejam de coração servir ao Senhor, como Lucas mesmo colocou aqui, como a música que nós cantamos, como ele falou aqui neste momento, homens que querem servir o Senhor de verdade, não de brincadeira, mas de verdade. Resgatar o seu papel que o Senhor lhes deu e o diabo roubou. Você está sendo chamado para fazer parte deste exército. E o exército que Deus tem levantado, um deles é o Legendários. Queridos, nós sabemos que aqui na igreja nós temos vários legendários e outros estão indo. Nós sabemos que neste próximo mês, aproximadamente 11 homens estarão subindo a montanha. Qual o objetivo? Eu quero ser diferente. Eu não quero ser da mesma forma que eu fui e sou até hoje. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero ser um homem com H maiúsculo. Eu quero fazer diferença no meu lar, eu quero fazer diferença no meu trabalho, eu quero ser um cristão verdadeiro. Queridos, vocês precisam se programar para fazerem parte dos legendários. Alguns de vocês podem pensar assim, pastora, mas é caro. Mas você vai dizer assim,
Eu não tenho condição. Queridos, os próprios legendários têm abençoado os homens que querem ir. Eles têm pagado para aqueles que não têm condições de ir. Eles têm orado. Você pode começar orando, participando das orações matinais deles. Eles têm feito um discipulado todos os dias às 6 horas da manhã online. Você pode participar disso. Você pode participar do movimento que eles fazem todo o início do mês, indo lá para o Cristo para orar pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelos homens. Vocês podem fazer parte da reunião que eles têm de células, às quintas-feiras, aonde eles estão ali reunidos, orando uns pelos outros. Você pode começar assim. Você pode começar na sua casa orando por você e pelos outros homens. E você, homem, precisa caminhar com outro homem. Não pense que você dá conta sozinho, não. Você precisa de outro homem que te entenda, que te compreenda, que caminhe com você, que não te deixa sozinho, que vai entender das suas dores, dos seus conflitos. É hora de dizer um basta para o diabo e se entregar de vez ao que o Senhor está fazendo, através dos legendários, através da sua igreja. Durante a ministração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês. E esse papel é para você anotar aquilo que vier ao seu coração. Esse papel não é para você entregar para ninguém. É seu. É um ato profético. Onde você vai anotar ali os pecados, aquilo que tem te incomodado, aquilo que você não está conseguindo fugir dele, sair dele sozinho. E vocês, mulheres, não vão ficar olhando para o que o seu marido ou o seu namorado está escrevendo. Ninguém vai olhar. Amém? Vocês vão estar em oração. Isso não nos interessa, eles e Deus. E eu queria convidar agora que os homens que estão aqui ficassem de pé. E que todas nós mulheres pudéssemos juntas orar por eles agora. Que vocês possam olhar por esses homens, olhar por esses jovens. E que nós possamos levantar um clamor agora. Um clamor ao nosso Deus que está aqui neste momento. Um clamor para que eles sejam fortalecidos. Para que eles sejam chamados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa fortalecê-los para que eles não caiam na armadilha do diabo. Para que eles não deixem que o diabo venha destruir suas famílias, seus ministérios. Aquilo que Deus tem entregado a vocês. Homens, a igreja precisa de vocês. Homens, suas mulheres precisam de vocês. Seus filhos precisam de vocês. Pará de Minas precisa de vocês com posicionamento. O Brasil precisa de vocês. Eu gostaria que vocês começassem a orar agora, mulheres. Levante o clamor. Quem ora em línguas, ora em línguas. Começa a levantar um clamor em favor desses homens. É um momento de batalha, de guerra espiritual. O Espírito Santo se move no nosso meio. Os anjos do Senhor estão aqui. O Espírito de Deus está aqui. Papai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos e somos gratas, ó Pai, pelos homens desta igreja. Por aqueles que aqui estão e por aqueles que não puderam estar. Somos gratas ao Senhor. Por cada um deles, ó Pai, que tem buscado servir o Senhor. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor.
fortaleça-os. Fale ao coração deles, incomode-os, ó Pai, para que possam ler a Tua palavra, para que possam buscar a Tua face, para que possam temer ao Senhor, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo, para que ao ler a palavra seja revelada aquilo que o Senhor quer ao coração deles. Que estes homens sejam verdadeiros sacerdotes do seu lar, sejam sacerdotes na empresa onde trabalham, sejam sacerdotes na escola onde estão, que eles sejam fortalecidos pela força do Teu poder, ó Deus. Jesus, nós clamamos pelo Senhor, o nosso Deus. A Tua palavra nos diz que se em unidade, aquilo que unirmos aqui na terra estaria unido no céu, que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouviria. Pai, nós estamos clamando em unidade por estes homens, por estes que aqui estão e por aqueles que não estão, que fazem parte desta igreja. Fortaleça-os na fé do Senhor. Aumente a fé destes homens, incomode esses homens à santidade, Pai. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço. Amém. Podem sentar, queridos. Este mês eu quero convidar todos vocês a se unirem comigo, com o pastor Kennedy, para que possamos tirar um dia na semana, este mês e o próximo mês, esse finalzinho de fevereiro e março. Tire um dia na semana. Você que pode jejuar, você vai jejuar. E naquele momento que você estaria almoçando, ou jantando, ou tomando café, o horário que você escolher, você vai estar orando por estes homens. Você vai estar abençoando a vida desses homens. Você vai estar declarando santidade na vida deles. Em nome de Jesus, amém? Posso contar com vocês? Amém. Glória a Deus. Falem com aqueles que não estão aqui, que você se lembrar, para que a igreja inteira esteja envolvida nesse jejum. Amém? Aleluia. Coloca para nós o próximo slide, por favor. O chamado do homem de Deus. Josué 22:5 diz: guardem, porém, fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor, o seu Deus. Andem em todos os seus caminhos. Obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a Ele e sirvam-lhe com todo o coração e com toda a alma. Queridos, a maioria das pessoas dizem que o Antigo Testamento já passou, que não presta para mais nada, acabou, agora é o Novo Testamento. Queridos, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus repetindo o Antigo Testamento várias vezes. Nós vamos ver os discípulos, apóstolo Paulo, falando e repetindo o Antigo Testamento várias vezes. E Jesus, quando dá o novo mandamento, ele diz: o novo mandamento vos dou, que ameis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não está mudando o Antigo Testamento. Ele está declarando o Antigo Testamento, resumindo o Antigo Testamento nesse mandamento. Quando você vai para o Sermão da Montanha, você vai ver Deus, Jesus, falando literalmente o Antigo, mas de uma forma muito mais firme, como ele disse aqui. Josué, queridos, 22:5. Deus nos chama para andar em seus caminhos e obedecer seus mandamentos. Quando nós lemos o Pentateuco,
que é Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Quando nós lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando nós lemos o Pentateuco, nós vemos ali Moisés, Josué, repetindo várias vezes: obedeça a palavra de Deus. Se vocês querem ser abençoados, se vocês querem ser prósperos, se vocês querem receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida, obedeça a palavra de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós nos esquecemos disso. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos ser obedientes. E nós precisamos ser obedientes. Você, homem, foi chamado para ser sacerdote, para ser protetor, para ser provedor do seu lar. E está tudo uma bagunça. Porque é isso que o diabo faz, uma bagunça. O mundo está uma bagunça, porque o homem não se posiciona mais no lugar que é de direito dele. E muitas vezes nós mulheres somos culpadas porque nós tomamos o lugar do homem. Mas Deus está nos chamando para voltar ao início de tudo. Deus está nos chamando para que o homem possa se colocar no lugar que é dele. E nós, mulheres, para o lugar que é nosso. Lá em Mateus 5:28, o Senhor diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus ensina que até mesmo um olhar impuro é adultério no coração. Muitos, queridos, estão enfraquecidos espiritualmente, trocando essa honra por prazeres momentâneos, abrindo brechas para o inimigo entrar no casamento e na família, se tornando infiéis, ileais, com pensamentos impuros, frieza espiritual, agressividade. Quantos maridos são agressivos com suas esposas? Quantas esposas têm medo do marido e filhos têm medo do pai quando está na hora do pai chegar? Aqui na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Queridos, muitas vezes as palavras agridem mais do que uma agressão física. Vocês, homens, não têm noção, mas vocês estão destruindo os filhos de vocês. Quantos homens desejaram ser pais, quiseram ser pais? Nossa, é tão bonitinho, meu filho parece comigo, olha que lindo, todo mundo fala que parece comigo. Mas na hora que essa criança começa a crescer e precisa realmente do pai, o pai não tem tempo. O pai só grita: sai daqui, menino, não fica aqui não. O pai está o tempo todo com o celular, não dá atenção para o filho. Às vezes é gritando com a esposa, brigando com a esposa. Falta o diálogo. O slide 4, por favor. Você tem sido sacerdote do seu lar? Ou tem deixado portas abertas para o inimigo? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que você refletisse sobre isso. O slide 5, por favor. O perigo da imoralidade sexual. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em 2 Samuel 11, e nós vamos ler do 1 ao 17.
Na primavera, eu estou lendo na versão NVI, tá, gente? Por isso que às vezes a sua pode estar um pouco diferente. Na primavera, eu gostaria que vocês prestassem minha atenção nisso. Olha, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Repete comigo. Época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Repita comigo. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Queridos, primeiro Davi está no lugar errado. Não era neste lugar que ele tinha que estar. Ele tinha que estar com seus homens. Eles tinham que estar na frente da batalha. Não era em casa. Ele viu a mulher. E eu tenho certeza que muitas vezes, sem querer, vocês podem ver um outdoor, pode ver alguma coisa. O problema foi que Davi viu e continuou olhando e desejando e alimentando aquele desejo na sua mente. A ponto dele perguntar quem ela era. E ele, sabendo que ela era casada e que o marido dela estava na frente de batalha, mesmo assim, olha o que ele faz. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Queridos, lembrem-se de quem é Davi. Davi era aquele jovenzinho que escreveu vários salmos, que estava ali cuidando de ovelhas, que amava o Senhor, que o Senhor o ungiu, que venceu o gigante, que foi caçado por Saul, que levantou vários homens, que era um homem justo, homens que o seguiram porque viram a justiça, um homem que foi incapaz de tomar uma água, aonde seus homens buscaram a água para ele, mas ele sabia que eles tinham corrido o risco de morrer. Davi agora fica com a mulher de um jovem, de um homem que estava em guerra por causa dele. Então, em face disso, dele ficar sabendo que ela está grávida, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Ah, que rei maravilhoso! Olha só que homem lindo, que amigo fiel esse rei, hein? Chama ele e depois fala: olha, vai para sua casa, vai ficar com a sua esposa lá, sua esposa linda, e entrega um presente para ele. Poxa vida, que rei bom, não? Que rei maravilhoso. Este é Davi. Este homem é Davi. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Olha a resposta de Urias:
Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Este é um homem íntegro, um homem valoroso, um homem leal, um homem fiel ao seu rei e ao seu exército. Davi, então, convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias levou essa carta, levou a sua sentença de morte. Urias não sabia que estava de frente com o seu algoz. Urias pensou que estava de frente do seu rei, que ele amava e servia. Mas Davi estava tão cego pelo pecado, pela orgia, pela pornografia, pelo adultério, que ele não enxergava nada na sua frente. E é assim que o pecado faz conosco. É dessa forma. Um pecado chama outro. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o etita. Um olhar impuro levou Davi ao adultério, e depois um pecado maior levou a ele ao assassinato. As consequências foram terríveis para a sua família. Quando nós lemos a história de Davi, nós vemos o que ele colheu. Deus o perdoou, mas ele colheu as consequências do seu pecado. Urias, queridos, era um homem íntegro. E ele respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Slide 6, por favor. O que a pornografia faz nos dias de hoje? Ela separa os homens de Deus, destrói os casamentos, cria um ciclo vicioso de culpa, afastamento do Espírito Santo, abre portas para demônios de destruição familiares. Nós precisamos ter consciência disso. E nós precisamos aconselhar outros homens. Nós precisamos alertar aqueles que ainda não caíram na rede de Satanás. Queridos, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu, qualquer um pode cair se não vigiar. E aqui eu estou falando não somente para os homens, mas para as mulheres também. Qualquer um pode cair. Por isso que nós devemos vigiar e orar sem cessar. O slide 6. Como vencer a tentação e retomar a posição espiritual? E aqui eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos. Nós vamos ler lá em Gênesis 39. Nós vamos ler do 1 ao 12. Esse está registrado na nossa palavra. José havia sido levado para o Egito,
onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que o realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na sua mão. Queridos, nós sabemos a história de José. Sabemos que por essa atitude ele foi para a cadeia, inocente, e ficou preso lá durante um tempo. Queridos, José escolheu fugir da tentação e Deus o honrou. Ele não ficou argumentando com a tentação, mas correu. Por isso Deus o elevou a governo do Egito. E o outro exemplo que eu quero dar para vocês, este é um exemplo que eu posso compartilhar, é do pastor Kennedy. O pastor Kennedy casou comigo virgem. Ele se manteve puro. Ele, como homem, ele não teve relação com nenhuma mulher antes do casamento, porque ele se consagrou ao Senhor e ele colocou isso para ele. E, queridos, quando ele fazia medicina, quando ele era estudante de medicina, os seus colegas achavam estranho, duvidavam. Mas depois começaram a honrá-lo e a buscá-lo para compartilhar os seus problemas e pedir oração. Eu acredito e conheço na nossa época amigos nossos que também casaram virgens. E talvez aqui no nosso meio tenha algum homem que tenha se casado virgem. Nós temos que ser diferentes. Nós não temos que fazer o que o mundo manda fazer. Kennedy se converteu com 15 anos e se manteve puro até o nosso casamento, até os 28 anos. Se ele conseguiu, qualquer homem consegue. Ele enfrentou as mesmas lutas que vocês enfrentam. Ele continua enfrentando lutas. Você acha que na medicina é fácil? Você acha que é fácil atender mulheres que muitas vezes vão na primeira consulta e na segunda vão de uma forma diferente? É posicionamento. É saber a quem está servindo. Isso jamais ele fez por minha causa, ele fez por Jesus. E é o que o Lucas disse: o que você dá a Jesus? A sua oferta, o seu dízimo? Ele não precisa disso, ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida.
Ele quer a sua alma, o seu espírito. Ele quer você por inteiro. E tudo parte de você, de uma escolha sua. E agora eu quero passar para você algumas lições. Como você pode aplicar isso? Como você pode se libertar disso? E eu gostaria que colocasse o slide 7, por favor. A primeira coisa, queridos, é importante o arrependimento genuíno. De qualquer pecado é necessário arrepender-se genuinamente, não da boca para fora. Arrependimento é confessar e deixar de lado. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse e abandone o seu pecado. É necessário também a renovação da mente, como está escrito lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, nós queremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós não temos que nos conformar com o que o mundo dita. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós não fazemos parte dessa vida. Nós somos homens e mulheres que fazem parte do reino de Deus. Uma ação, ela vem através da palavra, de meditarmos na palavra. Podem colocar o slide 8, por favor. Como você vai blindar? Como você se blinda contra a pornografia? Evitando conteúdos que te levam ao pecado. Estabelecendo limites no uso do celular e do computador. Tenham alguém para prestar contas espirituais. Queridos, o homem precisa andar com outro homem. Um homem de Deus tem que ter um outro homem de Deus que ele confie. E que ele pode abrir o seu coração e prestar contas. Olha, hoje eu venci, eu consegui. Os alcoólatras anônimos fazem um trabalho muito bom. Coloca o slide 9, por favor. Os alcoólatras anônimos, eu já fui, participei, dei palavras lá. E eles mostram algo interessante. Você tem que vencer. Não é ficar pensando no amanhã, numa semana, no mês. Mas é vencer cada hora, cada dia. Quando chega no final do dia, eles dizem: hoje eu venci, hoje eu não bebi. E assim é com o pecado. Hoje eu venci, hoje eu não pensei, hoje a minha mente esteve limpa, hoje eu não olhei nada, hoje. Porque a pornografia é um vício. E queridos, existem muitos homens no nosso meio que estão viciados na pornografia, que querem se libertar disso, mas não conseguem. E por isso nós estaremos jejuando e orando para que eles sejam fortalecidos na força do Senhor. E querido, se você tem um problema tipo assim, procure um dos nossos líderes. Procure alguém que você possa abrir o seu coração para que ele possa orar junto com você. Continuando, assuma sua posição de sacerdote. Como sacerdote, você não vai ter tempo para ficar com a sua mente suja, porque você vai encher da palavra, de louvores, de adoração. Seja um exemplo de santidade para sua esposa e para os seus filhos. Lidere sua casa espiritualmente. Convide a sua esposa para orar com você. Leia a palavra com ela. Reúna com seus filhos. Ensine a palavra para os seus filhos. Seja um sacerdote. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para subir. E quero chamar o Lucas aqui, por favor.
Nós estamos concluindo, mas nós vamos orar antes. Queridos, essas correntes, elas mostram como que você está quando está em pecado. Você está acorrentado. Você está preso pelo vício. Seja ele qual for. Você é um homem assim, ou uma mulher acorrentado, preso. Lá em João 8,36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Homens, Deus os chamou para serem sacerdotes, mas muitos têm perdido essa posição e ficado assim por causa de prazeres momentâneos. Como Davi, talvez você tenha caído, mas hoje Deus está te dando a oportunidade de se levantar. Deus quer restaurar a sua autoridade espiritual e trazer paz de volta ao seu lar. Se você tem lutado contra esse pecado, e outros, como a frieza espiritual, ficado irado com frequência, prejudicando o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, e outros, que o Espírito Santo durante essa ministração possa ter falado ao seu coração, eu quero que você saiba que Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Jesus está aqui para te libertar. Basta uma palavra sua. Basta apenas uma palavra sua. Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé, porque nós vamos orar. Porque maior é o Deus que nós servimos, Jesus Cristo.
de misericórdia e graça. Nós nos colocamos diante da tua santa presença, clamando pela libertação e restauração de todos os homens que se veem presos pelas armadilhas de Satanás, seja na pornografia, seja na frieza espiritual, seja em pensamentos impuros, infidelidade e agressividade. Oh Pai, nós sabemos que o inimigo tem usado essa corrente para afastar teus filhos da santidade e da intimidade com o Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos que todo laço de engano e escravidão seja quebrado, que toda fortaleza de imoralidade, mentira e impureza na mente e no coração de seus filhos seja destruído no poder e no sangue de Jesus. Senhor, renova a mente destes homens, que eles rejeitem as trevas e sejam atraídos pela tua luz. Restaura neles o desejo pela tua presença, pela tua palavra e pela pureza de vida. Toca seus olhos, Senhor, para que desviem do mal e que contemplem aquilo que é santo. Aleluia! Liberte-os da culpa, da vergonha que o inimigo usa para prendê-los nesse ciclo destrutivo. Derrama sobre eles arrependimento genuíno e sede de justiça. Restaura, Pai querido, seus relacionamentos, seus casamentos, suas lideranças espiritual no lar da igreja. Oh, Papai, que o Espírito Santo os fortaleça para vencer a carne e dizer não ao pecado. Que o amor por ti seja maior do que qualquer tentação. E que em vez de frieza e agressividade, brotem frutos do Espírito: amor, domínio próprio,